Às vezes eu falo algumas coisas aqui, ó, vai acontecer tal coisa, e antes de eu esperar, o movimento já começa a acontecer. Eu falei aqui que o Bolsonaro vai começar a ficar muito pressionado no cenário internacional. Fiz vários vídeos aqui na última semana, nas últimas semanas, últimos meses sobre isso. E aí ontem aconteceu uma coisa no Senado que ninguém esperou. Hoje o Ministério das Relações Exteriores do Bolsonaro tá todo mundo assim boquiaberto e chocado. Eles estão sem reação com o que aconteceu ontem no Senado. O Senado ontem deu um recado claríssimo para o Bolsonaro. Foi a primeira vez desde que o Bolsonaro assumiu, e ó, isso é muito raro de acontecer. É a primeira vez que um nome indicado pelo ministro das Relações Exteriores foi barrado no Senado. Quando tem uma indicação de algum cargo para ser embaixador em algum país, ou para ser embaixador na ONU, alguma coisa assim, o Senado é quem aprova essa indicação. E geralmente é uma votação só de praxe. Fazem uma sabatina, alguns senadores, nem vão todos, né? Vai metade dos senadores, faz uma sabatina, que é uma meia entrevista de praxe, e aí depois eles votam e geralmente todo mundo vota a favor, mesmo sendo um governo bolsonarista, mesmo o pessoal da oposição vota a favor, porque o presidente tem o poder de indicar quem ele quiser. Isso não se muda muito. Tá. O que aconteceu ontem no Senado? O Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, deve se lembrar que o Ernesto Araújo é olavista, ou seja, o guru dele é o Olavo de Carvalho, ele é da base da ala ideológica do Bolsonaro. Ele indicou o nome de um amigão dele, para um cargo na ONU, um cargo, inclusive, que ele ficaria lá mesmo depois que acabasse o governo Bolsonaro, ele continuaria nesse cargo. E aí quebrou o pau. Quebrou o pau. Eu vou falar o que aconteceu, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair? Se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias, então se inscrevendo no canal você ajuda a fazer oposição ao bolsonarismo. E eu vou contar como é que quebrou o pau. Ó, aqui no canal, só uma coisa antes disso. A gente faz oposição nas ruas e também nas redes. A gente tem outdoors, painel de LED, tudo contra o Bolsonaro, vai aparecendo aqui atrás. E quem quiser apoiar isso, tem o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. Ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, aí você apoia as ações contra o governo Bolsonaro. Nós temos que derrubar o Bolsonaro, custe o que custar, e temos que ir para cima dele. Aqui no Plantão Brasil, nós vamos para cima do Bolsonaro. Tem o Seja Membro, o Pix, e no primeiro comentário deixe Pix, PicPay, apoie-se, conta bancária, para quem quiser apoiar as nossas ações contra o bolsonarismo. Hoje somos o maior movimento de rua do Brasil, pelo menos contra o Bolsonaro, que ninguém pode ir para as ruas, então nós vamos com carro de som, com outdoors. Agora vamos falar sobre o quebra-pau. O que aconteceu foi o seguinte, olha só, a Cátia Abreu, aquela que foi vice do Ciro, que foi ministra da Dilma, a Cátia Abreu, ela chegou a ganhar até o prêmio de a Motosserra de Ouro, os indígenas deram esse prêmio para ela, isso foi em 2010 ou 2011, finalzinho de 2010, começo de 2011. Por quê? Porque ela é uma das rainhas esse foi o preço, rainha da motosserra, ela é uma das rainhas dos ruralistas, ela representa os ruralistas estão com medo. Com medo do quê? Do Brasil começar a sofrer sanções econômicas, que é o que eu estou falando aqui nos últimos dias. A Cátia Abreu fez uma pergunta para esse indicado do Ernesto Araújo na sabatina que corria normalmente, como qualquer outra sabatina que acontece, a gente nem fica sabendo. Acontecem várias, que é uma coisa só de praxe. Aí ela perguntou exatamente sobre isso, a questão do meio ambiente, o fato de que o acordo do Mercosul com a União Europeia pode não sair. Os ruralistas querem esse acordo que transforma o Brasil num quintal da União Europeia. Quando a União Europeia quiser, querem banana, querem laranja, querem soja, o Brasil vai ficar produzindo e vendendo para eles sem que eles precisem pagar impostos. Então os ruralistas vão lucrar bilhões ou, ao longo dos anos, trilhões com isso. E a gente vai virar o quintalzinho da Europa. Tá, um acordo péssimo para o Brasil, mas a Cátia Abreu quer esse acordo, obviamente. E aí, o que acontece o indicado pelo Ernesto Araújo deu uma resposta que, tecnicamente, a resposta dele estava correta. Ele não errou no que ele falou. Ele falou, olha, a área para a qual eu estou sendo indicado não tem nada a ver com o meio ambiente, então eu não posso te responder essa pergunta. Ali ele deu a senha para começar um quebra-pau. Começou um bate-boca da Cátia Abreu com ele, pressionando. Outros senadores começaram a também entrar no bate-boca. Foi um quebra-pau geral. E aí o Senado foi votar a indicação. Na hora que o Senado foi votar a indicação, o Major Olímpio, que era bolsonarista e já não é mais, Major Olímpio, que é de direita. Veja bem, tem gente na esquerda que adora confundir antibolsonarista com esquerda. Antibolsonarista não significa ser esquerda. O Moro é antibolsonarista e também é da extrema-direita. O Major Olímpio, que é direita, extrema-direita, começou a falar no palanque lá
no plenário lá do Senado, começou a falar lá no plenário, para o pessoal não votar, não deixar que esse indicado do Ernesto Araújo fosse indicado. E aí chegou a votação e ele perdeu. E não perdeu pouco não, perdeu de goleada. Foi 37-9 contra ele. Só para você ver que são 81 senadores e nesse tipo de coisa não votam todos. Foi 37-9, quer dizer, votaram apenas 46 dos 81. Que eles não participam disso, estão fazendo outras coisas e tal. Geralmente é uma coisa de praxe. Para perder, e perder de uma goleada dessas, é porque os senadores estão por aqui. A direita anti-Bolsonaro, a esquerda, mas principalmente o centrão foi para cima e isso foi um recado direto. Aí todo mundo em Brasília já interpretou qual foi o recado dos senadores ao presidente Bolsonaro e ao Ernesto Araújo. Mas o recado foi ao Bolsonaro, não, o Ernesto Araújo, ele é parte do recado. O recado foi o seguinte: Bolsonaro, tira esse ministro das Relações Exteriores. Lembre-se, o Ernesto Araújo, que é olavista, é parte do núcleo da extrema-direita do governo Bolsonaro, é ele quem faz as conversas do Brasil contra os países. É ele quem indica embaixadores, quem indica tudo mais. E o Joe Biden assume em um mês, dia 20 de janeiro, assume o Joe Biden. E aí o que acontece? O Joe Biden já prometeu sanções ao Brasil. O embaixador da União Europeia, eu falei isso aqui nos últimos 3 vídeos, se eu não me engano, o embaixador da União Europeia já prometeu que o acordo Mercosul-União Europeia não vai sair por causa da política ambiental do Brasil. E aí quem vai conversar com esse pessoal para tentar convencê-los a fazer qualquer tipo de acordo com o Brasil, a fazer negócios, a não sancionar o Brasil economicamente? É o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo, ele tem a delicadeza de um elefante numa loja de vidro. O cara é um tosco, o cara é um mongo, é um cara, assim... Pensa uma pessoa que além de ter algum problema aqui, eu não sei se ele bateu a cabeça algum dia, eu não sei o que aconteceu com ele ainda é uma pessoa de extrema falta de educação com as pessoas e grosso, rude. Aí imagina esse cara que já está representando o Brasil no exterior nos últimos 2 anos, imagina esse cara tendo que conversar com o Joe Biden e com uma União Europeia pós-pandemia, que não vai ter tanto para investir assim no exterior e vai ter que negociar acordos com outros países. Sabe o que vai acontecer? Eles vão falar todo mundo, vamos sancionar o Brasil porque vocês estão ferrando o meio ambiente, vocês estão destruindo a Amazônia para plantar soja e a gente não quer comer a sua soja. A França, inclusive, já começou um plano, o presidente da França começou um plano já para nos próximos 10 anos, em 10 anos a França não vai precisar de nenhuma soja brasileira. Em 2 anos eles vão diminuir a importação de soja brasileira em 40%, mas em 10 anos vai ter 0 soja brasileira ou 0 soja de qualquer outro país da América Latina. Eles vão plantar tudo lá e os outros aliados. A China já começou a investir bilhões na África, bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Para quê? Para transformar a África, que é um lugar onde é muito barato se investir, para transformar a África num local para plantar o que a China precisa. Para quê? Para tirar essa dependência da soja brasileira. A China, que estava em briga com os Estados Unidos, ou ainda está, começou a comprar mais soja dos Estados Unidos só para não comprar do Brasil. É isso que está acontecendo, os ruralistas estão vendo isso. Então aí o pessoal do Centrão, o pessoal dos ruralistas, estão pressionando o governo Bolsonaro para que tira esse ministro das Relações Exteriores e põe alguém que tem pelo menos cérebro.